Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre faz resenhas muito legais, sempre falamos aqui de literatura, entretenimento, filmes, e hoje nós vamos para mais uma resenha, a resenha do livro Doutor Sono, que é a continuação do livro 2 do clássico de Stephen King, O Iluminado, que foi lançado em 1977. Esse livro ele saiu em 2013 pela primeira vez, e é publicado pela editora Suma no Brasil. E o Stephen King escreveu ele praticamente 40 anos depois do lançamento do primeiro livro. E eu vou dizer para você que é quase tão bom quanto o Iluminado. Na verdade ele é tão bom quanto o Iluminado, mas assim, o Iluminado realmente tem aquele espaço do clássico no nosso coração. Então essa vai ser nossa resenha de hoje. Mas antes da gente entrar na nossa resenha propriamente dita, quero convidar você que não é inscrito, que ainda não conhece o meu trabalho, que se inscreva no canal e aproveita para maratonar todos os meus vídeos de resenha. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta a esse vídeo. E também aproveita e deixa o like, porque tracinha que é tracinha sabe que o vídeo vai ser muito bom mesmo antes do vídeo começar. E aproveita e tecla no sininho de notificações aqui do lado do inscreva-se para você receber notícias, avisos quando os vídeos novos meus chegarem aqui, porque as minhas visualizações têm caído e eu acho que é porque vocês não estão recebendo os avisos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ela disse que alguns espíritos raivosos, a maioria, não deixam este mundo porque sabem que aquilo que os espera é pior. A maioria acaba sumindo de inanição, mas alguns encontram o que comer. A iluminação é isso para eles, Dick, me falou ela. Comida, você está alimentando esse pervertido. Não de propósito, mas está fazendo. Ele é como um mosquito que fica rodeando e depois pousa para chupar mais sangue. Não há nada que se possa fazer. Só o que se pode fazer é virar aquilo que ele veio buscar contra ele. Isso aqui é uma explicação que o Dick Hallorann, o nosso querido cozinheiro do livro Iluminado, deu para o Danny quando ele era pequenininho, com 5 anos de idade, para explicar o que eram aquelas criaturas do Overlook que se alimentam da iluminação. Aqueles seres que vocês vão se lembrar, que são assombrações, espíritos desencarnados que estão ali com fome, Eles não deixam o mundo, eles não fazem a passagem, mas ficam ali se alimentando do poder dessas pessoas da iluminação. Como eu disse, o livro ele se passa na sequência do Iluminado. A gente começa aí com o Danny bem pequenininho ainda, alguns meses depois do final do Iluminado, morando com a mãe na Flórida, na costa da Flórida, e ele recebe essa visita do Dick Hallorann, que vai explicar para o Danny sobre a questão da iluminação e sobre como que ele combate esses espíritos, esses seres, esses chupa-iluminações. Vocês vão se lembrar, que o Iluminado ele tem uma diferença entre o livro e o filme, e o Stephen King começa no prefácio do Doutor Sono explicando pra gente que ele seguiu, obviamente, o final do livro Iluminado e que, obviamente, essa sequência não tem nada a ver com o final do filme do Iluminado, dirigido pelo Stanley Kubrick. Alguns autores, às vezes, quando eles vão fazer as continuações, isso aconteceu, por exemplo, no Conto da Aia, eles acabam cedendo muito ao público e fazem uma continuação que parece com as séries que foram feitas, com os filmes que foram feitos, mas o Stephen King se manteve fiel, até porque ele mesmo admite que não gostou do filme, então ele se segue muito fiel ao final do Iluminado, o livro. E aí a gente começa, tendo essa visita do Dick Hallorann, quando o Danny ainda é pequenininho, e mostrando para ele que ele precisa criar algumas ferramentas para combater essas assombrações, porque esses seres que vivem no Overlook, eles vão continuar acompanhando o Danny a vida toda. Eles estão sempre à caçando seres iluminados. E aí eles vão continuar acompanhando, porque eles são seres etéreos, eles acompanham o Danny no lugar onde ele mora, e aí ele fica apavorado e pergunta ao Dick qual a ferramenta que ele pode ter para combater. E o Dick ensina para ele a construir caixas mentais, umas espécies de cofres mentais, onde ele vai aprisionar esses seres lá dentro da cabeça dele. A sequência do livro se passa praticamente 40 anos depois, e aí a gente encontra o Danny adulto já, um homem de meia idade, de 40 e poucos anos, que infelizmente caiu no mesmo vício que o pai. O Danny teve um pai, que vocês vão lembrar, o Jack Torrance, ele era um alcoolista,
que estava tentando desesperadamente combater esse vício, mas o Danny acaba de novo no alcoolismo, né? A mãe dele diz que não queria que ele bebesse, mas a mãe começa a fumar muito e acaba morrendo de câncer do pulmão. Então ele tem uma vida extremamente trágica, esse rapaz. E aí ele se torna adulto, ele tem uma formação na área de enfermagem, de cuidados paliativos em asilos, em moradias para idosos, mas ele acaba caindo nessa questão do vício e a gente acompanha ele nesse momento da vida, na meia-idade, que ele está fugindo, ele não tem onde morar, ele está dormindo na rua, ele está de bar em bar, se envolvendo com mulheres que também têm vícios, né, em drogas, em cocaína e etc. E ele está perdido pelo mundo. E esse livro ele se passa nos Estados Unidos nos anos de hoje, ou os anos de 2010, e ele basicamente vai se concentrar em 3 trajetórias, 3 enredos. Então a gente tem esse enredo do Danny, que é o primeiro enredo, que é o nosso personagem principal, que também era o personagem principal praticamente do livro Iluminado, e ele está nessa batalha contra o alcoolismo e ele continua sendo perseguido por essas assombrações, né? Tanto do Overlook como de outros. A iluminação dele está um pouco mais fraca, mas continua sendo muito forte e ele passou a beber muito ao longo dos anos para tentar embotar esse dom que pode atrapalhar muito a vida dele. E aí ele vai fugindo cada vez mais ao norte até que ele acaba parando na cidadezinha de Frasier, que é onde ele está indo assim para uma última oportunidade de tentar mudar a vida. Ele sente essa necessidade de mudar a sua vida e é na cidade de Frasier que ele acaba tendo essa oportunidade. Essa cidade existe um parque temático chamado Teeny Town, que é uma reprodução em escala muito pequena da cidade, e um trenzinho, e ali naquele lugar, que ele chega por acaso, por intuição nessa cidade, ele conhece o Billy, que é um morador de Frasier, uma pessoa respeitável da comunidade que toma conta de Teeny Town, e o Billy ele tem um nível baixo de iluminação e ele tem uma intuição muito forte. E ele olha para o Danny e percebe que ele é um cara que precisa de ajuda. Então o Billy apresenta ele ao doutor da cidade, ao médico e ao prefeito. E essas pessoas, eles são frequentadoras do Alcoólicos Anônimos. E o Danny precisa de ajuda, então é no Alcoólicos Anônimos que ele procura essa ajuda. E o Stephen King se concentrou muito nas leis, nas formas de organização do Alcoólicos Anônimos. Ele fez uma pesquisa grande. Então grande parte, né, dessa trajetória do Danny é formado por esse processo de tentar reconstruir sua vida, depois ele ter quase acabado com ela por causa da bebida. Então a gente vai acompanhar o Danny pelos próximos, sei lá, 10, 15 anos da vida dele, enquanto ele tenta se livrar do vício e construir uma vida nova em Frasier. E é justamente em Frasier que ele consegue uma vaga num lar para idosos, que é um lar especializado em idosos que estão precisando de cuidados paliativos, idosos que estão morrendo, né? E nesse lugar, o Danny se torna conhecido como Doutor Sono, porque ele, por causa da iluminação, ele consegue perceber quando as pessoas estão para morrer, aqueles idosos, ele lê pensamentos e ele ajuda esses idosos a morrer. E aí ele fica conhecido como Doutor Sono, embora ele seja um enfermeiro que trabalha ali na limpeza. Aí nessa clínica tem um gato, né? E esse gato, ele parece que pressente quando a pessoa vai morrer e entra no quarto dessa pessoa, desse doente. E aí o Danny vai atrás e ajuda esse idoso a fazer uma passagem sensível, uma passagem calma, tranquila, e por isso chamam ele de Doutor Sono, porque ele ajuda a pessoa apenas a dormir, mesmo que ela não vá acordar. O segundo enredo que a gente acompanha é da menina Abra. Abra, ela vive a alguns quilômetros da cidade de Frasier, né? Essa cidade, ela fica no norte, ali na costa oeste dos Estados Unidos, se eu não me engano. Ela vive algumas cidades de distância de Frasier. E a Abra é uma menina super iluminada. Ela é tão ou mais iluminada do que o Danny quando tinha a idade dela. Ela é muito, muito, muito iluminada. Ela é vidente, né? Enxerga o futuro, ela lê mentes, ela sente as energias e ela é telecinética, ela mexe com as coisas, né? Então, assim, a gente acompanha a Abra desde o momento que ela nasce e desde muito pequenininha ela começa a desenvolver e mostrar, assustar muito os pais, né, a família, com esses superpoderes que ela tem. E com o passar dos anos a família começa um pouco a ignorar. E quando a Abra está fazendo os 4 anos de idade, a gente começa a ver que ela começa a se conectar espiritual e mentalmente com o Danny, porque ela acha que o Danny é como se fosse o amigo imaginário dela. Mas é porque eles são 2 iluminados tão fortes que estão morando razoavelmente um perto do outro e eles acabam criando essa conexão. Então, desde pequena, desde que ela tem uns 3 ou 4 anos, o Danny
acaba se comunicando mentalmente com essa menina, principalmente por um quadro negro que tem no quarto dele, onde a Abra escreve coisas para ele mentalmente, e ele escreve, eles ficam se comunicando dessa forma. E a gente acompanha a Abra até ela se tornar pré-adolescente, até ela fazer 12, 13 anos, e ela vai se desenvolvendo cada vez mais o seu poder, e começa a embotar, né, tentando não demonstrar, porque a família meio que chega a um acordo tácito de que ninguém deve falar sobre aquilo. O médico que trata da Abra, o pediatra, ele acaba sendo amigo do Danny do Alcoólicos Anônimos, mas como ele é médico, o Danny não tem como saber dessa conexão, porque por causa da questão da descrição do médico, né? Mas o médico faz os testes com a menina e vê que não tem nada de errado com ela, ela só tem essas capacidades, essas habilidades extraordinárias. E aí, quando começa realmente o contato dela com o Danny, quando o menino, jogador de beisebol, desaparece, e a Abra, ela, sem querer, dormindo, ela espia o assassinato desse menino. Ela presencia quando um grupo de pessoas sequestra esse rapazinho, que era um menino iluminado também, e mata esse garoto de forma extremamente brutal. É nesse momento que a conexão realmente fecha, e aí a gente vê a conexão entre a Abra e o Danny se tornar real, e eles passam a se conhecer mentalmente e no mundo físico, assim. Porque aí é que vem o nosso terceiro enredo. Quem são os assassinos que matam essa criança? O clube, a seita conhecida como Verdadeiro Nó. O Verdadeiro Nó é uma seita de seres que se alimentam de iluminados. Eles são pessoas, seres humanos. O que eu quero dizer é que eles têm um corpo físico, eles são matéria, né? Não são como os espíritos desencarnados do Overlook, eles são matéria mesmo, eles têm corpo físico, mas eles vivem durante muitos anos, eles são tipo vampiros. Eles são pessoas, um grupo de pessoas muito grande que vive nos Estados Unidos inteiro, eles são muito ricos, vivem há muitas eras, e eles andam nos Estados Unidos usando trailers, aqueles motorhomes, e mudando de cidade para se alimentar, que é quando eles têm os rastreadores que conectam, acham essas crianças iluminadas, crianças que têm essa intuição, esse superpoder, e vão lá se alimentar dessas crianças. E como é que eles fazem isso? Eles não comem o corpo da criança. Essas crianças, elas têm o que chama de vapor. O vapor seria o espírito, né? A iluminação que vem pelo espírito. E aí eles matam essas crianças com alto grau de crueldade, para quanto mais a criança sofra, mais ela libera esse vapor, que é basicamente a essência vital da criança. E aí eles continuam vivendo durante muitos e muitos anos. E a líder do Verdadeiro Nó é a Rose a Cartola. Ela é uma feiticeira, uma mulher, uma sensitiva, ela é vidente muito forte, uma vidente muito forte, e uma rastreadora que usa uma cartola, né? E ela é líder desse grupo junto com o Pai Corvo, que é o comparsa, o companheiro dela, o Vovô Flick. Eles são os líderes do Verdadeiro Nó. Cada um deles tem uma habilidade especial, porque provavelmente eles eram seres, crianças iluminadas, mas quando o Verdadeiro Nó os encontrou, ele preferiu transformá-los em Verdadeiro Nó porque eles tinham um superpoder, ao invés de matá-los, entendeu? E como é que as três histórias se conectam? No momento do assassinato do menino de beisebol, a Abra, ela acaba, sem querer, visualizando mentalmente, por telepatia, o que aconteceu. Ela espiona por dentro da cabeça da Rose a Cartola, e a Rose fica obcecada com a Abra, porque ela é uma menina extremamente poderosa, talvez a menina mais poderosa que ela já conheceu, e o Verdadeiro Nó começa a caçar essa menina, e aí a Abra começa a fugir, e ela começa a pedir ajuda do Danny para poder protegê-la. E o Verdadeiro Nó não tem contato com o Danny, porque por ajuda do Dick Halloran, o Danny passou a vida toda fugindo e usando a bebida para se embotar. Por isso que o Verdadeiro Nó existe há muito tempo, há muitos séculos, mas mesmo assim eles nunca o encontraram. Então é assim que as nossas três histórias vão se interconectar. O Verdadeiro Nó, que é feito daquelas criaturas que são parecidas com as criaturas que vivem no Overlook, que se alimentam da iluminação, a Abra, que é uma super iluminada, e o Danny, que é esse menino iluminado. É um livro que é um pouquinho assustador, né? E que tem uma linha de narrativa muito parecida com a do Iluminado. A gente vê a história dos três pontos de vista, geralmente é do ponto de vista do Danny, do ponto de vista da Abra e do ponto de vista da Rose a Cartola,
Então a gente tem o narrador onisciente, mas que sempre fala do ponto de vista do Danny, da Rose e da Abra. E esses capítulos, eles vão... A gente conhece a Abra mais pela metade do livro, mas a gente vai se intercalando, os capítulos vão se intercalando e você fica conhecendo cada vez mais da história. E a gente vê principalmente o Danny nesse processo de se tornar um adulto extremamente atormentado, um adulto alcoolista que está mais ou menos seguindo o caminho do pai. Só que o Danny toma a decisão de que ele não quer seguir o caminho do pai e que ele quer se tratar. E ao mesmo tempo o Danny passa a vida toda fugindo da sua iluminação e daquilo que ele pode fazer para ajudar os outros. Mas é ali em Frasier que ele encontra parte do seu dom, que é ajudar essas pessoas idosas a fazerem a passagem e também ajudar essas crianças, porque combater o verdadeiro nó é combater esses algozes que estão matando crianças pelo país inteiro. Inclusive ele faz uma ênfase nas crianças desaparecidas, porque essas crianças, elas são mortas e depois elas somem, elas vão aparecer na caixa de leite, na lista de crianças desaparecidas. Então assim, é um livro genial, uma escrita muito boa e a linha de raciocínio é muito parecida com a do Iluminado, não deixa nada a desejar. Obviamente que é um livro mais atual do que o Iluminado, né? Com menos preconceitos da época, porque o livro é de 77. E eu achei assim que é uma excelente resposta ao Iluminado para aqueles fãs de Iluminado que esperaram 30 e tantos anos. Eu acho que 35 anos praticamente, né, para o livro sair. Eu acho que é uma eterna surpresa, é um livro maravilhoso, uma obra-prima e talvez tá aí junto com o Iluminado entre os 5 melhores livros do Stephen King. E eu super recomendo a leitura. Então essa é a minha dica e a minha resenha de livro para hoje. Se você se interessar por essa leitura e quiser adquirir, vou deixar o meu link aqui de associado para você poder comprar na Amazon. Caso você queira saber um pouco mais sobre o Iluminado, já fiz resenha dele no canal, eu acho que no ano passado. Vou colocar na caixinha de indicações aqui para você poder assistir e conseguir ver. Também já resenhei outros livros do Stephen King, como Misery, Carrie, O Outsider. Vou colocar todos os links para você continuar assistindo aqui embaixo. Por fim, quero convidar você para vir fazer parte do nosso clube de leitura A Grande Irmã, especialíssimo em literatura de ficção científica produzida por mulheres. Estamos lendo O Conto da Aia, de Margaret Atwood, nesse mês agora de junho. Mês que vem iremos ler livros da Ursula Le Guin, ainda não sei qual livro, vou revelar no início do mês, mas estaremos lendo mulheres que escreveram ficção científica ao longo do ano de 2022. Então venha fazer parte. Caso você queira conhecer mais, vou deixar o link do site aqui embaixo e também vou deixar o link do formulário para você se cadastrar e vir fazer parte do clube. E pode vir porque é totalmente gratuito, tá? Quero também te convidar para conhecer as minhas redes sociais. Venha me conhecer tanto no Instagram quanto no TikTok. Os dois, o IG é @leiapretaleia. Lá eu tô sempre produzindo conteúdo sobre literatura e entretenimento. Mais uma vez, quero te convidar para se inscrever no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixar o seu like e, por favor, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de família e com os seus amigos e vamos fazer a palavra do Leia Preta Leia crescer. Era tudo isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Fico por aqui, beijos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.